Olá pessoal, muito bem-vindo ao videocast da Vivo. Eu sou o Elton Peixinho, gerente sênior corporate do B2B, e hoje a gente tem o prazer de receber o Fernando Vaz, diretor de pessoas, TI e suporte em business da Hyundai Group. Está aqui comigo o Thiago Tavares também, gerente sênior de produtos da Telefônica Tech, da nossa empresa Cloudco. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu estou de camisa preta, óculos, tenho uma pele parda, cabelo preto, talvez grisalho, e eu queria começar aqui, a gente vai falar hoje de inteligência artificial. A gente vai falar desse tema que é tão falado no mundo corporativo hoje, e para isso eu vou já apimentar a conversa e já trazer dois dados aqui que a gente trouxe. A Bain & Company nos traz informação que até 2027 esse setor, esse segmento, a inteligência artificial, vai envolver 990 bilhões de dólares. A consultoria Statista nos traz a segunda informação que até 2031, quase 1 bilhão de pessoas vão ter acesso à inteligência artificial. Quer dizer, isso é quase o triplo. Então, a gente vai começar a falar um pouco disso, e eu tenho aqui os números da Hyundai e eu não queria errar. Então, para isso eu peço aqui a autorização do Fernando Vaz, se eu errar, Fernando, você me corrige, por favor, porque os números da Hyundai são números muito impressionantes. Então, no segundo trimestre, a Hyundai Motor Company registrou globalmente uma receita de 48 trilhões de wons sul-coreanos. Isso significa 34 bilhões de dólares na cotação atual. Representa um crescimento de 7,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O destaque foi o aumento das vendas de 36% em modelos eletrificados. E aqui é um destaque, né, Fernando? Porque mostra esse envolvimento com esse mundo moderno, esse mundo eletrificado. Esses números dão sequência à consolidação do grupo Hyundai no pódio global de vendas, onde a marca presenciou e apresentou em 2024 a terceira posição. No Brasil, o sucesso é enorme e, para minha surpresa, eu achava que era o HB20, mas o Creta, no varejo, é o carro mais vendido no varejo nacional pelo terceiro ano seguido. Se posicionou como pioneira ambiental no setor, uma primeira montadora brasileira certificada em lixo zero. Avançou nas posições do ranking Great Place to Work e que aponta com as melhores empresas para se trabalhar no país. Bom, são números empolgantes, são números muito legais. Fernando Vaz, é um prazer ter você aqui, obrigado pelo tempo. E eu já vou direto ao ponto, tá? Eu já quero ir direto ao ponto porque quem tem que falar são vocês dois, Thiago e Fernando. Então, Fernando, como é que a Hyundai está explorando isso? Mas antes de eu entrar nessa pergunta, eu tenho uma curiosidade. Quando a gente estava dividindo o card que tinha a sua foto com o teu cargo, muitas pessoas me perguntaram, poxa, que interessante, porque ele é diretor de tecnologia de pessoas e que traz essa humanização. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Um pouco desse teu olhar para esses dois mundos, e se você puder, já no final, falar um pouco dessa iniciativa, né? Se ela é mais de RH ou se ela é mais de TI. Bom, primeiramente, bom dia, Peixinho, obrigado pelo convite, obrigado, Viva, aí, por toda essa oportunidade. Só falando um pouquinho de mim aqui, estou de terno azul marinho, estou de óculos, tenho o cabelo também um pouco grisalho, um pouco sem ser grisalho, tenho 50 anos e estou aqui para conversar um pouco com vocês e falar um pouco dessa experiência que eu tenho vivenciado em termos de recursos humanos e tecnologia. Então, tem sido uma experiência fantástica. Eu acho que essa junção veio no momento certo e oportuno dentro do cenário que nós estamos vivenciando, um cenário de transformação, de novos modelos de trabalho, de nova interação com o público. Então, o RH, junto com a IT, está sendo crucial para os negócios, para a gente fazer essa transformação, né? Então, tanto as oportunidades, que hoje o tema é IA, então as oportunidades no tema de IA têm evoluindo muito rápido dentro da nossa indústria, dentro dos nossos processos e com o consumidor também. O consumidor a gente tem avançado muito forte também na interação e na experiência. Então hoje, eu sempre falo, né, quando você mencionou do Great Place to Work ter avançado, esse é um ponto que a gente trabalha sempre fortemente para sempre estar melhorando o engajamento dos funcionários, e a tecnologia vem para ajudar, vem ajudar
para ajudar você a não ter processos burocráticos e as pessoas poderem trabalhar de formas mais estratégicas, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem trabalhado fortemente dentro da organização, né? Puxar a tecnologia para esse novo cenário que nós estamos necessitando. Então, essa junção, eu falo, não é muito comum, que nem você mencionou, causou a curiosidade, mas eu acho que Mas tem, os tá? dois Tem departamentos, algumas grandes empresas como a Hyundai que tem esse e é muito porque legal. o foco são pessoas, né? Então, as pessoas dentro do trabalho, as pessoas como cliente, então esse lado tem funcionado muito bem. Essa interação, acho que tem sido presente mundialmente crucial para a gente alavancar nesse cenário aí de tecnologia. Que legal. Olha, deve ser super interessante o dia a dia do Fernando. E, Fernando, só pra mergulhar um pouco mais em aqui, conta pra gente, assim, algum projeto, alguma iniciativa que a Hyundai tem feito e que você acha valioso compartilhar com a gente. Perfeito. Nós temos várias iniciativas. Primeiramente, a gente começou até introduzindo o Copilot, né, que é parceiro também da Viva. Eu sei que vocês têm essa parceria também. Sim. Então, é um parceiro excelente. Vamos dizer, então, uma junção muito boa de negócio, né? A Viva, eu sou cliente de vocês, acho que desde que me conheço por gente, eu uso o Vivo. Que legal. Então, eu fico feliz até de estar aqui, emocionado, porque é realmente um prazer estar com vocês aqui. Que legal ouvir isso. Então, o que eu vejo ali, né? As ferramentas a gente introduziu, a princípio ali para melhorar, né? Que nem eu falei, essa parte estratégica, o pessoal fazer as novas mudanças dentro do cenário. Então, hoje a gente usa muitos dados analíticos, que é crucial. Então, a IA ajuda a puxar muito ali os dados rapidamente para você ter uma resposta rápida. Tomar a decisão hoje, ela é muito dinâmica, ela é muito rápida. Então, essas ferramentas, elas acabam nos ajudando no dia a dia ali a você ser mais rápido, ser mais ágil, né, nos modelos agile que a gente sempre fala, e você poder ter dados com mais acuracidades, né? E temos trabalhado também várias frentes, né? Na parte de recursos humanos, temos usado ali para a parte de recrutamento, na área de qualidade a gente usa ali para dados também, na área de pintura, na área da produção, é vasto os caminhos que a gente está usando para ter esses dados de forma mais rápida, né? Que nem eu mencionei. Então, o AI, eu acho que ele veio para ajudar de uma forma muito dinâmica. A Vivo, nosso parceiro também de longa data, nós temos o carro conectado com o chip da Vivo. Que legal, para quem esse não é um sabe case da Vivo, muito né? legal. Às vezes o pessoal da Vivo não tem todo esse conhecimento, mas a gente tem todos 100% dos nossos carros hoje conectados, ele vem com o chip da Vivo. Hoje nós temos mais de 320 mil carros no Brasil conectados, e esse carro conectado, essa parceria com a Vivo, ela é fundamental para a gente, porque sem esse chip funcionando, vamos dizer assim, o carro ele nem sai da linha de produção. Hoje, Sim. a Vivo ela está como parte, que nem se fosse um pneu do carro. A Vivo para a gente é uma parte do nosso automóvel. Então, se não tiver o chip funcionando, se não ter a ativação correta, ele não sai da linha de produção. É muito mais do que só dirigir, né? Muito mais do que só... O carro virou um equipamento computacional completo. Perfeitamente. Né? A Vivo para a gente é fundamental. Né? A gente conversa com a Vivo todos os dias aí, é nosso parceiro em todas as frentes, né? Seja na área de telefonia, na área de sistema, na área de... em todo negócio. Porque a Vivo montou um ecossistema super robusto de tecnologia, em várias frentes, né? O Thiago, então, por exemplo... de parabéns também. Pô, que legal ouvir seu depoimento, porque, por exemplo, o Thiago é um profissional de tecnologia de cloud. Né? O Thiago é um especialista no tema. E já queria puxar o Thiago para essa conversa. Então, só para avisar a nossa audiência, a gente teve uma substituição, o Roberto Rio, que era o nosso convidado, precisou ser substituído por um imprevisto. O Thiago, que é um substituto à altura, está aqui, que é o gerente sênior de produtos da CloudCo, está aqui com a gente. Esse é um recado que eu queria passar antes do Thiago comentar. Thiago, você vê, o Fernando comentou muito sobre a importância da Vivo dentro do ecossistema da Hyundai, né? Muito interessante quando ele diz que o carro não pode sair sem um pneu, assim como não pode sair sem o chip da Vivo. E falando de IA, quando ele comenta de Copilot, se você puder trazer para a gente algum exemplo de Copilot e como é esse setor da indústria em si, né? Falar um pouquinho dessa indústria e de IA na indústria. Claro, vamos lá. Bom dia, primeiramente. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem, tenho a pele branca, olhos e cabelos castanhos, estou vestindo um blazer e uma blusa polo. Bom, quero destacar aqui um cenário curioso sobre unir TI e RH, porque quando a gente vai falar desse cenário de IA, nós estamos falando de um tema muito forte que tem que ter dentro das empresas, que é a responsabilidade do uso de IA. Isso é verdade. Né? E como unir isso de uma maneira que ela seja transparente e leve para os profissionais.
Isso é interessante porque ele conecta com os desafios do setor, e eu acho que inclusive de outros setores, que é garantir a segurança da informação. Porque no final do dia as pessoas estão lidando com os documentos de contratos, com projetos estratégicos, informações, e eles são ativos críticos, né? No fim do dia, eles não podem ser expostos. Então, um dos cenários interessantes que esse tipo de ferramenta, né, quando a gente fala do Copilot, ele traz, é a possibilidade de ser uma ferramenta que ela já existe num ecossistema do Microsoft 365 e que permite que possamos ativar e configurar todo um cenário de segurança. Governança, controle de acesso, até da exposição dos dados. E isso traz como benefício que o profissional, por exemplo, o engenheiro que estiver analisando, por exemplo, uma normativa técnica, ele se concentre no trabalho, ele se concentre em buscar insights daquele conteúdo, como, por exemplo, dados técnicos, detalhes de segurança, para que depois ele possa fazer análises em seus projetos e identificar impactos possíveis diretos nesses processos usando a IA. No fim do dia, tudo isso para dizer que o foco acaba ficando no negócio, em trazer inovação para a forma como as pessoas resolvem problemas e, né, foco no business. Acho que essa que é a grande vantagem, né, de trazer tudo isso junto. Você citou a ética, né? Porque é um setor muito regulado, né? Tem que ter muito cuidado. E, Fernando, uma pergunta para você. Essa decisão de usar, é claro que tem todo esse hype no mercado de IA. Então, assim, uma coisa é o IA no hype que se comenta, outra é a prática, né? O que ela de fato ajuda, o que ela pode. Mas como é que surgiu a decisão de começar a usar para otimizar processos? E a segunda pergunta, eu queria que você pudesse me responder depois no final, é como é que a parceria da Vivo te ajudou? Né? Então, a primeira é como é que se deu essa decisão de, vamos para IA? E 2, é como é que a Vivo te apoia nisso. Tá. Acho que a decisão ali, principalmente ali, indo para a IA, que a gente teve essa decisão de partir para a IA, é a decisão realmente da gente conseguir ter, que não mencionei agora há pouco, ter os dados estratégicos, né? Ter as coisas rápidas, fáceis, de forma ágil. A segurança para usar o Copilot foi fundamental. Acho que a decisão de escolher o parceiro ideal é fundamental, porque a gente tem que sempre prezar pela segurança da informação, seguir as regras da LGPD, etc. e tal. Então, acho que essa parceria com a Vivo ela ajudou a gente a conseguir fazer essa junção. E a partir do momento que a gente começa a usar e começa a fazer ali as coisas acontecerem dentro da companhia, a gente começou até de uma transformação cultural, né? Acho que não é somente você aplicar a ferramenta. Eu acho que a parte cultural é extremamente importante. Você manter, né? As pessoas. Olha, pessoas de novo, né? Fizemos treinamento com todas as pessoas, fazemos tech talks para as pessoas entenderem de tecnologia, fazemos treinamento para liderança, para entender o uso da ferramenta da tecnologia hoje, do IA e daqui para frente. Hoje você fala uma coisa, daqui 6 meses já é outra coisa também, já está mudando muito rápido. Exatamente. Então a gente precisa manter nossa liderança e nossos funcionários a par do tudo que está acontecendo no mercado para analisar as oportunidades, né? Então você tem que olhar o IA como seu parceiro, seu agente de transformação. Né? Muitas pessoas comentam no mercado, IA vai roubar emprego, não sei o que lá. Isso é o que o pessoal sempre fala. Uhum. E na verdade não é isso. Ele está vindo como uma ferramenta para te ajudar a fazer as coisas de uma outra forma. Né? Então o IA ele vai ajudar muito nesse momento e a gente, como organização, tomou essa decisão de pegar o IA e realmente colocar dentro da organização de forma estratégica. Não só na parte de ferramentas, mas na parte também de segurança do próprio consumidor. Hoje o consumidor ele tem que ter uma segurança com o seu veículo de andar num carro que hoje a gente tem o sistema ADAS, que é de freagem automática. Se você está dirigindo e tem um carro na frente, ele acaba freando automaticamente. Se você vai dar ré num veículo, ele também freia. Então, eu lembro um caso de uma atriz que foi dar ré uma vez e aconteceu um acidente com o filho dela, né? O filho dela veio até a falecer. Então, essas ferramentas vão nos ajudar a evitar esse tipo de situação. Hoje em dia, essas ferramentas de IA vão ajudar a gente a ter uma direção mais segura. Impacto na vida das pessoas. Impacto na vida total das pessoas. Então, a aplicação nossa não é só nas ferramentas, é nas tecnologias embarcadas no veículo. Uhum. De sair da faixa automática, você vem dirigindo todo dia, todo mundo vem na pista, tudo tem. Ele avisa se você está saindo da faixa, avisa se você está sonolento. Exatamente. Nosso sistema
do Blue Link hoje dá uma segurança, né, com a parceria lá da Vivo que eu mencionei do chip hoje, se você consegue ver onde está localizado o seu carro, então sua família está em algum lugar, sua esposa está em outro lugar, sua esposa, sua família, você pode também localizar, ver onde eles estão, ver se está seguro, ver se está no caminho da sua casa. Então a gente proporciona ferramentas também usando o AI para a pessoa ter uma segurança maior com o seu bem maior, que são a família, as pessoas, a vida. Então, essa que é a tecnologia na nossa indústria, né, principalmente na Hyundai, a gente preza muito por esses aspectos, né, da segurança, qualidade. Então, isso para a gente é extremamente importante, né? Segurança, qualidade para a gente é número 1, seja no trabalho, seja com os clientes. Imagino. Você vê, né, Thiago, ele comentou da parte de ética de novo, né, assim, falou de cultura, de pessoas. Quer dizer, você vê, IA envolve pessoas, cultura, ética, processo, quer dizer, são vários pilares que envolve IA, né? E fico pensando assim, Fernando, você comentando sobre como é essa adoção do IA, né? Além do Microsoft Copilot, a Microsoft de fato é um grande parceiro nosso, mas como é essa adoção no IA? Porque quando você falou de cultura de pessoas, quando você altera o formato de trabalho, seja numa linha de produção, que ela agora tem que ser um pouco mais rápida, ou tem que ser de uma maneira diferente, quando você altera, você mexe com as pessoas, né? O jeito que as pessoas trabalhavam agora vão mudar. Como é que foi essa adoção, Fernando? Como é que é essa adoção? E aí, queria estender para o Thiago depois, ou se o Thiago quiser também falar um pouco, como é que você tem percebido também essa adoção, Thiago, de IA em geral nas empresas, se é uma grande barreira ou se as pessoas já entenderam que a adoção de IA é mais um componente, como você comentou, o chip da Vivo é um componente do carro. Não, perfeito. A Hyundai, nós temos lá o Hyundai Way, que é a nossa metodologia de trabalho, nossa forma de trabalho, vamos dizer assim. E um dos aspectos do Hyundai Way é o data driven, né? Que é você olhar os dados, né? Você ter olhar para os dados. Então, a gente sempre faz ali junto aos nossos funcionários, essa comunicação bem aberta. Nós criamos agentes de AI dentro da organização. Esses agentes de AI, eles promovem essas mudanças nos processos dentro da organização. Então, eles analisam melhorias dentro do escopo de trabalho que pode ser feita de uma melhor forma. Então, esse é o foco, você sempre fazer as coisas de uma forma diferente e melhor. Então, o olhar lá é muito positivo, acho que o pessoal tem esse olhar bem tranquilo, né? Ninguém tem nenhum receio, ninguém tem nenhum problema em falar de AI, pelo contrário, eles gostam de AI, eles vão atrás de AI, eles vão atrás de ferramentas para melhorar a organização como um todo. Então, acho que do nosso lado lá, bem tranquilo, acho que nenhum aspecto negativo, muito pelo contrário. Que legal. Thiago, e você tem percebido nessas adoções com o IA no mercado, como é que a gente tem, primeiro, aportado valor e como é que você percebeu, como do lado de cá agora, né, como um consultor, como um cara de tecnologia também, se as empresas têm aceitado essa adoção? Legal. Ela tem o desafio inicial, né, da barreira e de como organizar tudo isso. O que a gente tem visto bastante, a forma como a gente acaba também apoiando, é justamente aqui o que é feito com maestria aqui com a Hyundai. Por quê? Porque com o time de TI, o foco precisa ser com o controle de segurança. Com o time de RH, o letramento, a orientação. Isso tudo faz com que a adoção seja onde eu começo a usar a ferramenta, quais são as possibilidades e o que a empresa está esperando da gente. Então, a junção dessas coisas faz com que a adoção ela passe a ficar para o colaborador como uma ferramenta de uso que impacta no dia a dia dele. Ele não tem que se preocupar com as outras coisas, né? Então, resumindo, acho que o grande apoio e a grande forma é segurança, orientação, né? Treinamento e os exemplos, e começar a mostrar que isso pode entrar no negócio. Práticos, né, Fernando? Acho que é isso, buscar inovação, né? Buscar inovação. Até como prática, né, como modelo de organização que nós adotamos agora dentro do nosso time de RH, eu tenho um HR Tech, né? Então, tem uma pessoa que eu trouxe de IT para nos ajudar, o Leonardo está nos ajudando com esse papel, de realmente ver os gaps que nós temos dentro de skill que nós precisamos dentro da empresa, skills ali de necessidade do negócio. Então, esse olhar de uma pessoa de tecnologia dentro de recursos humanos é fundamental para a gente também preparar os treinamentos, né? Sem treinamento também não dá, você tem que promover as ferramentas de treinamento. Então, nós temos até um LinkedIn Learning, temos ferramentas lá que o pessoal pode usar, então eles têm a trilha de conhecimento de tecnologia está muito clara e desenhada.
Então, dependendo vamos supor, da performance management system, da performance do colaborador, da necessidade do negócio, ele já sabe o que ele tem que se desenvolver. Então, essa pessoa de HR Tech, né, ajuda a gente nesse papel de transformação também. Que também não é muito comum ter uma pessoa... Pois é, que interessante. Tá, de novo, eu estou curioso porque ele é de people, tá? E Sim, tecnologia. claro. Isso, eu estou fascinado com essa história, mas está mostrando cada vez mais a importância de ter essa figura com esses dois olhares. Olha que interessante, eu recebi informação que nossa audiência fez umas perguntas no chat para a gente, e aí me pediram para te perguntar uma coisa, Fernando e Thiago, que esse setor é um setor muito regulado, né? É um setor muito competitivo, né? Como é que faz para escalar a IA? De forma gradativa, né? Como é que é para fazer isso? Começa pequeno, começa no lugar onde tem uma dor maior. Por onde começar? Como é que escala isso? Não sei se você quer começar, Thiago ou Fernando. Posso. Uma das estratégias que são bastante adotadas é a criação de eventos que promovem pessoas como se fossem os influencers corporativos. Ah, tá. Okay. Eles são as pessoas, talvez ali, mais curiosas, que fazem sua aptidão de uma forma mais rápida, acho que isso é uma maneira de colocar, né, o super interesse que há, e muitas vezes eles são os influenciadores do resto dos departamentos, para ajudar num novo ecossistema de como outros departamentos que ainda não estão usando a IA podem se apoiar em outras pessoas que não necessariamente só a TI, para começar a trazer essa realidade para o seu negócio, como uma área de qualidade que pede ajuda para uma área financeira, porque tem alguém que vai lá e consegue fazer essa junção. Esse influenciador tem que ser alguém cross, é um cara específico, é um grande executivo? Quem que é essa figura? Eu acho que essa é a parte legal. O que a IA traz para a gente é a capacidade de conversar com linguagem natural, de aplicar as coisas e fazer análise de dados com linguagem natural, os famosos prompts. Então eu acho que é começar a usar, é mergulhar no tema, trazer o tema e quem conhece do negócio, porque isso é fundamental. Ele é uma ferramenta para quem conhece do negócio, né? Ela não é uma ferramenta que está lá e funciona por si. Então eu acho que esse seria o meu direcionamento. Eu tô achando que IA é mais people do que TI, viu? Você vê que acaba chegando em people. Eu cheguei né? aqui no videocast com certeza. IA é tecnologia, mas eu tô achando que IA é people, hein? É people. Não, sem as pessoas ali nesse papel é impossível, né? Então, bem colocado aqui, as pessoas eles buscam, naturalmente você vai vendo dentro da organização aqueles que têm talento direcionado para a tecnologia. Né? Então esse pessoal mesmo, eles acabam buscando, eles sendo os criadores e acabam impulsionando. Então é um processo bem natural. Quando nós abrimos o programa, falando, quem gostaria de ser agent de AI, agent de tecnologia? Apareceu em número, já tem mais de 40 colaboradores ali que eles disseminam, participam dos eventos, fazem o Agents AI dentro das áreas de trabalho deles. Já usamos os Agents AI dentro das áreas de trabalho. O Copilot hoje já tem uma ferramenta de Agent AI que a gente vai explorar cada vez mais também, que eles lançaram recentemente. Então, acho que é isso, né? Acho que no final, as pessoas mesmo, eles estão vendo essa unidade e acabam despertando esse desejo de fazer coisas novas, né? As crianças hoje já nascem isso, já mais até... É verdade. É impressionante. Quando eu estou com dúvida de alguma coisa, eu falo pro meu filho, como é que faz isso aqui? Ele vai lá, um minuto ele resolve. Engraçado que essa nova geração que está vindo, eu uma vez estava passando num shopping, estava numa exposição de um carro, assim, né? E aí estava passando com a minha filha, que tem 10 anos, e ela super curiosa com o carro. E aí o cara me perguntou e disse assim, olha... Não me perguntou, me falou, você sabia que essa nova geração está mais interessada em carros do que a anterior? Porque se você for pegar a geração anterior, de 18, eles tinham pouco assim, né? Agora, cara, parece que essa geração vindo está ainda mais conectada com o carro, é muito mais empolgada com o carro. Não, né? Com certeza. Meu filho, então, ele sabe tudo, ele sabe mais que eu que tenho no carro. Olha aí, que coisa Adoro, interessante. Uma curiosidade, Fernando, e falando dessa, que a gente falou dessa escala, né, desse crescimento, uma curiosidade, a Hyundai, quando ela começou com IA, ela começou usando IA em alguma dor específica, era uma dor grande ou ela começou gradativa? Como foi essa escolha? Teve uma decisão específica? Assim? Não, está sendo gradativo de acordo com as necessidades de negócio mesmo, né? Essa parte de segurança que não mencionei é número 1, então isso foi prioridade máxima, você fazer o carro mais seguro, então isso a gente não abriu mão e consequentemente o restante ele vai sendo o efeito dessas mudanças, né? Quando você começa uma mudança numa determinada área, naturalmente as outras também têm esse impacto dentro do negócio. Então na área de vendas, tem ali ferramentas que ajudam também
lá no showroom traffic, lá na parte de se você olhar lá nas concessionárias. Então, a gente usa de certa forma, assim, de acordo com como foi aparecendo, né? Não tem uma estratégia, assim, que você fala assim, é esse, né? Segurança, que nem eu mencionei, número 1, o restante a gente foi pela necessidade do negócio mesmo, né? Pela rapidez. O coreano aí tem uma expressão que eles falam que é tudo pali-pali, né? Pali-pali quando assim fica rápido, rápido, rápido. Então, eles vêm de uma cultura nesse sentido. Você tem que sair rápido, fazer melhor, fazer com qualidade, fazer com segurança. Então, isso é o que eu aprendi muito ao longo da minha carreira aí trabalhando com coreanos, né? Estou na Hyundai há mais de 12, mas também trabalhei na LG Electronics, também o setor de tecnologia. Então, faz tempo que eu já vejo essa mudança. E é sensacional esse olhar deles ali. Sim. Porque tu fala um pouco com essa maturidade da empresa, cultura e pessoas. Eu queria fechar aqui, antes de encerrar e agradecer vocês, que é, Thiago, eu já provoquei muito o Fernando, qual é a tua opinião? IA é pessoas ou IA é TI? Eu acho que IA é a fusão disso, né? Ele não vai ter essa separação. A tecnologia faz parte ali do dia a dia das pessoas, né? Assim como as pessoas vão usar a tecnologia como ferramenta. Eu acho que ele está nesse novo interim pela facilidade do uso e a capacidade de escalar muito rápido. Legal. Bom, Fernando Vaz, eu queria te agradecer. O Fernando é diretor de People, TI, Suporte and Business da Hyundai Group no Brasil. Queria te agradecer muito. O Thiago Tavares, que é o nosso gerente sênior da Telefonia Tech, que é a nossa empresa de cloud. Queria agradecer demais. Hoje a gente teve vários insights aqui. A gente aprendeu sobre pessoas, cultura, ética, segurança, uma série de coisas. Foi muito legal ter vocês aqui com a gente. E eu queria só dar um recadinho para a nossa audiência. A gente separou esse videocast em 2 blocos. Então, vocês devem estar sentindo falta do Rodrigo Calisperes, que é o diretor de tecnologia, é o diretor executivo de tecnologia do Grupo Açaí Atacadista. Ele vai vir em 5 minutos, então queria pedir a vocês que esperem um pouco. Agradeço todo mundo pela audiência, agradeço ao Fernando pela gentileza. Se você quiser encerrar, Fernando, com alguma palavra, a gente fica muito honrado de ter você aqui. Não, eu que agradeço o convite, a parceria. E estamos juntos nessa jornada, né? Isso que eu tenho a dizer. Nossos parceiros, eles são parceiros de longa data e a gente está nesse momento de transformação. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria. Legal. Tenham um bom dia a todos também. Obrigado, Thiago. Você também. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado. Até daqui a pouco.
Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Elton Peixinho, novamente agora, segundo bloco. Agora a gente vai falar de varejo, setor tão competitivo. E eu estou muito feliz, porque a gente está aqui com um cara que é fera, que eu sou fã, que eu adoro, que é o Rodrigo Calispérez, diretor executivo de TI do grupo Açaí Atacadista. Eu estou muito feliz que ter o Rodrigo aqui. Eu sei o quanto a agenda do Rodrigo é super competitiva, a dinâmica do varejo é uma dinâmica super agressiva e eu sei o quanto de demanda tem. Então, eu queria... bom, a gente vai falar, obviamente, de inteligência artificial. A gente já vinha falando com o Hyundai, a gente vai falar com o Açaí agora. E eu queria, claro, falar um pouco dos números do Açaí. Para isso, Rodrigo, me permita ler esses números, porque são números tão impactantes e eu não quero errar, tá? O Açaí Atacadista é a maior empresa brasileira de atacarejo, segue consolidando sua liderança em números, na minha visão, impressionantes, tá? É uma empresa que foi fundada em 1974, na zona leste de São Paulo. O Açaí tem hoje 303 lojas em 24 estados e no Distrito Federal. Quer dizer, ela atua no Brasil todo. E está prevista mais 10 lojas até dezembro de 2025. E aqui vai um comentário, né? Não são lojas de aproximação, são grandes lojas. Me lembro de ter conversado com o Rodrigo há uns anos atrás, talvez 1 ou 2 anos atrás, e estava naquele auge da expansão das lojas. E o Rodrigo falou, Xinho, não é brincadeira, envolve muito planejamento, muita dedicação. Eu posso imaginar o quanto de trabalho, tecnologia teve por trás dessas expansões. Mas os números não param por aí. Então, só para você ter uma ideia, cerca de 40 milhões de pessoas passam por mês nas lojas, né? O Açaí, em 2024, alcançou os impressionantes 80 bilhões de reais de faturamento e está entre as 100 maiores varejistas do mundo. A estratégia de integração físico-digital tem sido um grande diferencial, com mais de 1.000 caixas de autoatendimento em 224 lojas. Já representa 1/3 do parque de lojas. As iniciativas do app, né, do aplicativo Meu Açaí, que já reúne mais de 14 milhões de clientes cadastrados, gera uma frequência de visitas 59% maior e um ticket médio 33% maior. Quer dizer, números impressionantes, números super impressionantes, como eu disse. E então, Rodrigo, queria te agradecer. Vou deixar de falar. Tiago, mais uma vez, obrigado também você por estar aqui. Obrigado. E, Rodrigo, antes de você se apresentar, eu queria já abrir uma pergunta, e aí você pode se apresentar, mas como é que você enxerga o papel de IA no cenário corporativo atual, né? E quais são as mudanças que ela vem trazendo para o varejo? Bom dia a todos, eu sou o Rodrigo Calispérez, sou responsável por tecnologia no Açaí, sou homem branco, quando tinha cabelo ele era castanho, hoje uso barba e estou de camiseta polo azul. Primeiro, queria agradecer a Telefônica, a Vivo, desculpe, pelo convite, né? É um prazer estar aqui, é um prazer enorme. A Vivo é uma parceira fenomenal aqui do Açaí. Você falou realmente da conversa que tivemos 2 anos atrás, né? Antes de responder a pergunta, queria até dar um pouquinho mais de contexto, né? Era 2022 para ser exato, né? Obrigado por lembrar. Né? E de lá para cá a gente abriu em conjunto mais de 120 lojas, né? Então é uma parceria enorme. Cara, impressionante. Uma parceria enorme e a Vivo está presente em absolutamente todas as nossas unidades. Então realmente uma parceria de sucesso. São metragens assim gigantescas, né, Rodrigo? Assim, são terrenos monstruosos. Monstruosos. Assim. Nós temos lojas de 9 mil metros quadrados, né? Só de área de venda, né? Tem loja de 30 mil metros quadrados. Tem estacionamento. Com estacionamento, com área de galeria e tudo mais, né? Então, realmente, são unidades de grandíssimo porte. É um né? planejamento fenomenal de vocês. Exato. E vocês fazem parte de absolutamente todas as unidades, né? E já respondendo a tua pergunta, Peixinho, porque no fundo aqui o papo hoje um pouco é sobre IA, né? Você perguntou da IA do ponto de vista corporativo, mas eu até indo um pouco nas conversas que eu tenho com todo mundo sobre esse assunto, eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas tem ali algum agente para chamar de seu, né? Alguma IA para chamar de sua, né? Eu me lembro para fazer um texto, para dar uma resposta, seja num e-mail, ou até para descobrir alguma coisa que você está curioso, hoje em dia você usa algum LLMS. Você usa, né? Eu tenho certeza que todos nós aqui, e quem está nos ouvindo também,
ter no seu celular uma IA para chamar de sua. E o mundo corporativo na verdade, segue essa linha, né? IA é uma tecnologia que já demonstra um potencial enorme de benefício, né? Quando a gente olha automatização, quando a gente olha repetição de tarefas ou análise de documentos, né? Produção de imagem. Então, é fundamental, eu acho, a utilização dessas tecnologias para ganhar eficiência, para ganhar produtividade no dia a dia da companhia. E ela veio para ficar e vai só crescer na sua utilização. Pois é. Tiago, de novo, obrigado por você estar aqui. Tiago, qual é a tua visão? Quais são as mudanças que você tem visto no setor do varejo? Quais são as mudanças significativas que a IA tem trazido? Eu concordo com a primeira parte, que a IA já não é mais opcional ali, né? Ela já vai estar presente e, de acordo com como é feita a gestão, a implantação e o controle, é que vai decidir se ela vai ser um elemento estratégico ou ela vai ser algo que a gente vai controlar risco, né? Porque a gente não decidiu cuidar disso. Então, o grande ponto é que a adoção dentro dos departamentos, principalmente das companhias, elas começam a mudar a velocidade e a realidade com que os processos são executados, né? Você começa a levar ferramentas que mudam a forma com que as pessoas resolvem problemas. Isso traz inovação, isso traz o foco no negócio e isso vai trazendo a diferença no fim dos resultados, né, de cada pedacinho ali do que compõe o business. Então, até para a gente levar a IA para quem faz uma simples análise no Excel, que ela é importante para uma análise muito maior, você tem ali um impacto grande no dia a dia. Concorda comigo? Totalmente, Thiago, totalmente. Que legal. E eu fico curioso, assim, porque eu tive essa conversa com o Fernando um pouco antes, que é da Hyundai, sobre como é que surge, né? Como é que você, como um diretor executivo que tem um time super gigantesco, uma responsabilidade grande, como é que surge a ideia de, bom, vamos para a IA, né? Eu acho que a gente tem que, é o que o Thiago falou, é um caminho talvez sem volta, é uma sinalização. Como é que surge isso, Rodrigo? Como é que aparece essa ideia para melhorar as atividades internas, por exemplo, processos internos? E aí queria emendar com a segunda pergunta, como é que a Vivo te ajudou nisso? Uhum. Eu acho que IA, né, é uma tecnologia que está aí, está disponível, ela não é das mais caras, né? Na verdade ela é bastante acessível para qualquer companhia. Isso é um bom de forma ponto. geral. A gente não comenta sobre isso, né? Isso é um bom ponto. E assim, um super parênteses aqui nesse assunto, né? Não é a tua pergunta, mas acho que é super importante, já que não comenta, é barato, é fácil de implantar, é rápido para você testar, e se não funciona, gente, é barato, parte para a próxima, né? É perfeito. É rápido. É perfeito para você implementar projeto Agile, projeto de inovação. Isso, né? É a cara do varejo. Rápido, vamos corrigir. É isso aí. E indo já para a tua pergunta, que está muito relacionada a essa conversa que a gente está tendo, né? E há um componente que pode resolver problema, né? Então, e problema no mundo dinâmico, no mundo que cresceu bastante, como a gente estava falando aqui, nos últimos 3, 4 anos, pode ser resolvido mais facilmente através de uma tecnologia que é simples, ela é barata, é fácil de testar, se funciona ótimo, se não funciona, tenta alguma outra coisa e vai. Eu acho que a IA é perfeita para esse cenário, né? É um pouco isso. Então ela surge pela dor e depois evolui, né? Perfeito. Você percebeu nesse caminho a Vivo te dando esse suporte, te apoiando, e se percebeu qual foi ela? Na verdade, a gente em parceria lá em 23, um pouquinho depois dessa conversa que tivemos sobre a expansão, né? Tivemos uma segunda conversa sobre a implantação do Copilot. Começamos pequenininho, né? E nesses últimos 2 anos a gente estendeu a utilização do Copilot, praticamente para toda a alta gerência da companhia, né, que tem à disposição ali dentro do seu Office 365 o Copilot e é utilizado. E a gente agora está numa jornada, porque tudo vai sendo evoluído, né, principalmente nesse tipo de tecnologia, para aplicações mais especialistas, né? Nós temos ali uma ou 2 iniciativas com vocês, já sofisticando um pouco lá as respostas do Copilot. Que é essa evolução gradativa que você comenta, né? Incremental, sempre incremental, né? No fundo, precisa ser rápido, né? E tem uma frase que a gente gosta e está implementando cada vez mais, se você lança um produto
uma solução e você não sente vergonha dela, talvez você tenha lançado ela tarde demais, né? Exatamente. Então, tem que dar tempo de errar alguma coisa, é um pouco né? isso, né? Você precisa experimentar, melhorar, que é um desafio, né? É um desafio, né? Não, o varejo é um setor extremamente competitivo, né? Com margens super rigorosas e ter essa necessidade de estar sempre buscando essa inovação é um grande desafio. Você comentou do Microsoft Copilot, claro, o Microsoft é um grande parceiro da Viva, a Viva é um grande parceiro do Microsoft, eu queria estender para o Thiago. Thiago, Microsoft Copilot, me fala um pouco assim, as soluções que, além do Microsoft Copilot, e até citar no Microsoft Copilot, como é que ela tem ajudado e como é que ela é adotada nas empresas? Legal. Acho que uma das grandes facilidades, já que a gente está falando de adoção e de simplicidade, que esse tipo de ferramenta traz de diferencial, é que ela está presente dentro dos aplicativos que as pessoas usam todo dia para entregar seu trabalho. Ela está dentro do Word, ela está dentro do Excel, né? E está dentro do PowerPoint. Mas eu acho que o grande ponto ali é a velocidade que você traz para as pessoas, para um departamento que precisa escalar o uso, por exemplo, em cima do próprio Excel, e você poder trabalhar padrões para que as pessoas criem fórmulas, façam análises específicas, que talvez nem era o conhecimento dele de gerar o gráfico, mas ele consegue usar a IA para gerar um gráfico de análise, por exemplo, financeiro, e ele já consegue contribuir diretamente ali com o resultado daquele setor. Porque se a gente estava falando que uma das dificuldades ou os desafios é como escala, e anteriormente a gente conversou sobre como isso pode ser feito com linguagem natural, imagine os padrões que podem ser definidos dentro dos departamentos, porque isso acaba sendo um padrão, né, de análise, e você empoderar pessoas para que elas rapidamente entreguem com mais qualidade. Então eu acho que aqui a gente tem um cenário que é simples, fácil de adoção, mas ele tem um impacto direto. Você acha que no Microsoft Copilot ele é diferente dos outros? E quais são essas diferenças, Thiago, que você pode comentar assim? Eu diria que o fato os benefícios, enfim. Claro. Eu acho que o fato de ele estar imerso num ecossistema que tem o controle de segurança, ele faz essa camada onde as pessoas não precisam se preocupar com a segurança e ainda por cima ele ajuda a gerar o resto de um documento que está dentro do padrão corporativo, ou seja, eu não estou lá fazendo Ctrl+C, Ctrl+V da ferramenta para dentro do meu documento, eu já estou gerando dentro do padrão da empresa, são pequenos detalhes que no todo ele vai trazendo um ganho enorme para o negócio, cada vez mais focando no negócio e cada vez mesmo menos tendo que formatar também o documento, porque também tem esse desafio. Você entrega um monte de documento, faz um monte de apresentação, né? Você acaba sempre, se está usando uma IA que não está integrada, você está pegando informação de um lugar e organizando ela ali. Nesse caso, ela vai trazer essa vantagem da agilidade de já estar lá embarcada. Rodrigo, eu queria estender um pouco essa pergunta para você, assim, pensando em exemplos práticos, assim, pensando em personalização e experiência do cliente ou até do público interno, cadeia de suprimentos. Você pode comentar algum exemplo específico que dá para compartilhar para a gente? Claro, deixa eu até contribuir aqui com a resposta do Thiago e contar para vocês uma experiência própria, né? Que é com o próprio Copilot. Ele me ajuda demais no e-mail. Ele categoriza, né? E a adoção ela é uma adoção natural e silenciosa, né? Categoriza, me ajuda a responder. Ter aqueles e-mails que às vezes você protela um pouco para responder, né? Hoje em dia isso não existe mais. Bate pronto, né? E o e-mail ele sai corporativo. Corporativo, com a né? Linguagem corporativa. Com a linguagem corporativa. Não, isso é um bem... sensacional. É sensacional. Então, assim, eu, para aquilo que é texto, né? Eu recomendo fortemente Copilot para quem tem, outro LLM. E tem duas personalizações lá, né? Tem o trabalho e tem o web, né? Isso. E ali você, por exemplo, como é uma ferramenta que fica dentro do ecossistema da companhia, se você vai no do trabalho, você pode fazer pesquisas que envolvem a empresa, né? Se eu quiser pesquisar coisas que eu conversei com o Rodrigo há X tempos atrás e que a gente conversou, o Copilot me traz essa conversa, me refresca isso, certo, Thiago? É exatamente isso. Inclusive para as perguntas que você quer entender sobre um direcionamento da empresa ou algo que você esteja conversando, ele já vai usar
vamos chamar aqui, esse pequeno guarda-reio de informação para poder garantir que você está recebendo uma informação do que existe dentro da empresa. Sim. Que aí seria o primeiro aprendizado da LLM com o uso e com os próprios documentos corporativos. E isso é muito legal porque é transparente, né? E seguro, né? Que é uma preocupação, né? Para qualquer profissional da minha área, a segurança de informação está resolvida nesse ambiente, né? Eu acabei de te interrompendo. Não, mas deixa eu voltar. Eu queria ouvir você. Deixa eu voltar para outros exemplos práticos, né? Atendimento também é um segmento que a gente utiliza bastante ali, a questão de IA, né, de automatização. Então, hoje, para o atendimento dos nossos clientes, dos clientes das nossas lojas, 80% desses chamados, eles são atendidos via a nossa embaixadora Sol, que é um agente, né? Que legal. Então, é muito bacana. Internamente também a gente utiliza para o atendimento. E adicionalmente, Elton, a gente utiliza bastante inteligência artificial embarcada em produto, né? Porque hoje em dia todo produto, como você comentou, né, Thiago, tem IA embarcada, né? E nos mais diversos processos, sejam na geração de imagem lá para as campanhas de marketing, sejam na gestão de estoque, seja na definição do preço de venda, no core mesmo, né? Então, a IA hoje em dia está embarcada em diversas soluções de tecnologia. E a gente tem que beber dessa fonte, porque ela nos ajuda a fazer mais rápido, de forma mais eficiente, de forma mais automática, respeitando regras pré-definidas, né? Que em outras tecnologias não é tão fácil. Eu estava pensando aqui na história do açaí, né? Uma empresa de 1974, né? Uma empresa relativamente antiga, né? E passou por vários momentos na história do varejo brasileiro. E eu fico pensando como que é essa cultura organizacional e adotar a IA dentro do varejo, né, Rodrigo? Conta pra gente como é que é essa adoção numa cultura organizacional, especificamente falando do varejo. Aí queria estender também para você a mesma pergunta, Thiago. O que você tem visto dessa adoção? Porque a gente falou muito de cultura aqui antes, né? Falou muito de cultura, pessoas, processos. Como é que é isso, Rodrigo? Você, dado a história do açaí, né? E esses números tão impactantes, como é que foi essa adoção? Para responder essa pergunta, eu preciso dar um pouquinho mais de contexto, né? Comentar que a gente tem uma universidade açaí. A gente tem ali mais de 80 mil colaboradores hoje em dia, então a gente precisa garantir ali a formação dessas pessoas, seja a formação técnica nos processos que elas executam no dia a dia, mas também em tecnologia, né? Então a gente tem uma plataforma de educação corporativa com mais de 2 milhões de horas de treinamento ali disponível. Então, dentro dessa plataforma, a gente tem treinamentos específicos sobre tecnologia, né? E mais especificamente, quando a gente fala de transformação digital, de inovação, né? A gente tem uma parceria com a Fundação Dom Cabral e a HSM University, que é exatamente para trazer esse letramento. A gente falou de letramento. É fundamental. É importante. É fundamental, porque tecnologia por si só, ela está disponível até, né? O importante é como você utiliza, né, essas soluções para ganhar valor no seu dia a dia. No fundo é sobre isso, né? É sobre isso. Então essas capacitações elas são fundamentais para a gente ter pessoas que consigam olhar tanto a eficiência operacional do dia a dia, que é um pouco o que a gente está falando aqui até então, né? Como é que eu posso fazer mais rápido, mais eficiente, mais racional, né? Mas ao mesmo tempo, né? E aí fala muito do varejo, como é que eu olho a nossa operação no sentido de evoluir, de inovar, né? E a inovação, ela pode ser do ponto de vista de tecnologia, mas aí olhando o varejo, que é um pouco a tua pergunta, né, Elton? Como é que a gente traz evolução para o nosso cliente? Então, se a gente olhar o atacarejo, eu estou na companhia ali um pouco mais de 5 anos, né? Quando eu entrei na companhia, a gente tinha lojas muito mais voltadas, talvez, para um comerciante. Perfeito. Né? Hoje em dia, né, 2025, a gente vende mais para as pessoas físicas do que para as pessoas jurídicas. Isso já é uma realidade. Isso é uma transformação absoluta. E você trouxe alguns números na tua fala, né, Elton, que demonstram isso. Né? Então, hoje a gente tem caixas de autoatendimento, que é uma novidade no atacarejo, e eles representam quase 20% dos nossos cupons. Hoje em dia já. Olha isso. Né? Nós colocamos mil caixas caixas de autoatendimento esse ano. E assim, a utilização pelo cliente final foi impressionante. Teve uma aderência gigantesca.
Gigantesca. Né? Então, a inovação, ela está presente na nossa operação, seja em implantação de autoatendimento, mas também seja na implantação de uma IA, de uma tecnologia diferente, de um processo que a gente executa da mesma forma há 50 anos, e a gente tem que olhar e falar, pô, mas por que assim? Será que eu não consigo fazer diferente? Será que eu não consigo fazer melhor? Então, vai muito nisso, de olhar o dia a dia com eficiência, mas também olhar o que mais a gente pode servir o cliente. Eu já estendo para você que eu fiquei curioso uma coisa. Claro. Então, Rodrigo, você acredita então que essa adoção é de dentro para fora, né? É uma cultura, é um letramento para virar resultado, para virar... Eu acho que essa tecnologia ela vem resolver problema. Ela vem resolver as dores que de alguma forma existem na companhia. E quem resolve a dor são as pessoas que estão ali dentro, né? E hoje é muito além do hype, né, Rodrigo? Qual problema eu resolvo? Exatamente. O que eu resolvo? Que eu resolvo? O que eu resolvo? Porque você ter várias IAs é bacana, mas assim, não é corporativo, né? Não é corporativo. Então, a partir do momento que você consegue, de fato, extrair valor de uma tecnologia nova para resolver um problema, resolver o teu dia a dia, e você ter mais tempo para olhar para o teu negócio e fazer diferente, eu acho que é para isso que a IA veio, né? Thiago, queria ouvir você. Eu vou ter que pegar o gancho aqui, Opa. né? Com certeza, porque eu acho que depois que a gente já fez o treinamento, então as pessoas já sabem, uma parte dessa adoção, ela vem... Como é isso na prática? Porque o que a gente tem que ajudar, principalmente para quem já quer criar um agente do departamento, é responder algumas perguntas e ajudar como... se ele não responder do jeito certo, quem vai assumir e responder? Como que a gente não vai deixar a tecnologia que vem para ajudar, de repente, ser um agente que não está ajudando ali? Então, existe uma necessidade de uma adoção na prática. Ou seja, existia esse cenário com influencers que vão ajudar os outros departamentos a implementar, mas começar a ser prático, como análise de documentos de um departamento, ela segue padrões. Como usar, né, os famosos prompts que eu possa trabalhar com a minha equipe inteira para todo mundo fazer uma análise parecida e não cada um usar a IA do seu jeito, que aí eu volto num contexto onde ele não está padronizado. Então são inúmeras técnicas que podem ser feitas, né, que são uma extensão desse treinamento pós-letramento, vamos dizer, pós-entendimento de que a IA faz parte desse dia a dia dentro das ferramentas. Que legal ouvir isso. Eu queria chegar para o final aqui, mas eu queria, claro, o Rodrigo é um profissional de mais de 30 anos de experiência no setor do varejo. Então, Rodrigo, queria que se você puder dar uma dica, um conselho para as empresas que estão nos assistindo, para profissionais de empresas que estão nos assistindo, que estão começando, que estão querendo entrar no mundo de IA, qual dica você daria, por onde começar, enfim? Pegando o gancho do Thiago, né? A dupla aqui tá afinada, né, Thiago? Sim. Acho que primeiro de tudo é você ter um propósito para implantar uma tecnologia, né? Então, a gente respondeu aqui da dor, né? Da dor. Tem que ter Claro. um propósito super claro. Segundo, tem que ter uma governança. Eu acredito profundamente, né, nessa questão da governança, que você consiga responder a questão de segurança de informação, a questão do LGPD, a questão de não empilhar diversas soluções que fazem coisas concomitantes, mas acaba não resolvendo de verdade, né? Então é importante ter ali um mínimo de um olhar para a governança, para a arquitetura, para a segurança de informação, né? Eu acho que é super relevante. E eu acho que é isso. Thiago, não sei se você quiser contribuir também, qual conselho você dá para... e como a Vivo pode ajudar, né, Claro. obviamente, e qual conselho você daria para quem está iniciando com IA? Com IA, muito legal. Bom, como a gente já pode ajudar? A gente pode ajudar desde preparar esse ambiente para trazer essa governança, essa segurança, porque começando por aqui, eu vou tornar a adoção da área de negócio, que é o foco, que é onde está o problema, né? Ali eles a utilizarem sem se preocupar com isso, usar a IA como ferramenta. Então, é claro que a dica ficaria muito fácil como comece a usar, mas eu diria que é preparar o ambiente para fazer uma adoção e colocar os departamentos para se conversarem. Antigamente a gente tinha um cenário de aplicação, estou nesse mercado também já faz um bom tempo, e tudo dependia da TI. TI tinha que colocar uma aplicação, fazer treinamento, explicar, e tudo tinha regra.
Hoje em dia a gente tem que garantir que por trás dos panos é seguro do ponto de vista de TI, tem os controles de segurança, de acesso de tudo, mas principalmente a adoção tem que ter esse foco no negócio e tem que ser fácil de usar. Né? Você acha que as ferramentas de CRM, as ferramentas de CRM, como é que elas estão envolvidas em tudo isso? Queria que você me desse uma opinião sobre ferramentas, porque surgiu essa pergunta no chat, e eu falei, bom, vou fazer essa pergunta para o Thiago. Bom, acho que quase todas as ferramentas de CRM estão anunciando seus próprios agentes de IA lá dentro, né? Então, acredito que se a gente pegar as principais do mercado, já estão integradas. Você pergunta para o agente, você pede para fazer os relatórios, os documentos. Então, esse tipo de ferramenta que é comum, assim como os próprios ERPs, isso já vai ser natural. Daqui a pouco a gente está mais interagindo com os dados diretamente com linguagem natural do que a forma como a gente fazia, né? Daqui a pouco a gente está cadastrando, falando com ela, né? Enquanto está fazendo alguma outra coisa. Que legal, que legal. Bom, pessoal, acho que é isso. Eu queria agradecer demais o Thiago, queria agradecer demais o Rodrigo, mas antes queria deixar as palavras finais, Rodrigo, se você quiser fechar, e aí eu faço o encerramento. Não, só agradecer o convite de vocês, foi um bate-papo super riquíssimo, espero que o pessoal de casa tenha gostado, né? E comentar da parceria nossa, que é profunda, é robusta, já de longuíssima data, né? Eu mesmo sou usuário da Vivo desde a época que eu tinha cabelo, né? Então, bastante tempo mesmo. E é isso, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Thiago. Muito Pessoal, obrigado. Então, queria agradecer. Hoje a gente teve um dia super rico aqui, uma manhã riquíssima. Então, queria agradecer a vocês pela presença aí virtualmente, pela contribuição no chat. Hoje a gente falou de segurança, ética, pessoas, cultura, mas tudo isso, claro, voltado à IA. Então, queria fazer um pedido a vocês. Aí no chat de vocês tem um QR Code, lá você pode clicar nele ou apontar para ele com o teu celular e responder a pesquisa. Se puder falar bem da gente, a gente vai gostar. Queria agradecer a audiência de todos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima.